Preciso pedir também, por favor, né, para que os conselheiros evitem sair, porque como nós estamos no limite, um pouquinho de gente que sair, a gente já tem que suspender a reunião por causa da falta do quórum. Nós vamos reforçar, né, Mari, na próxima convocação, o horário de início da reunião, que é às 13h30, tá bom? Então, vamos lá, boa tarde novamente, né? Hoje eu tenho aqui na mesa, né, 2 informes importantes. Um deles já foi feito no Consune, então talvez tenha chegado até vocês, né, por meio dos seus representantes, mas é uma notícia boa, né, que a gente até fica feliz em dá-la novamente. Depois de uma intensa articulação na Andifes, né, na qual assim, teve muito protagonismo os reitores das universidades supernovas, né, dentre as quais nós nos enquadramos, houve uma sinalização bastante positiva da disponibilização de 67 novas vagas para técnicos administrativos, né, na nossa instituição. São vagas, são cargos recolhidos, né, das demais instituições federais de ensino superior que foram alterados pelo Ministério. Já houve a confirmação, né, ainda sem documentação, mas houve essa confirmação de 27 vagas para o nível D e 40 vagas para o nível E. A ProPessoas já está trabalhando já há algum tempo, né, na elaboração de uma planilha com a possibilidade, né, de direcionamento dessas vagas. E certamente nós vamos trazer isso, né, nas instâncias em que essa discussão, na verdade em todas, né, as instâncias em que essa discussão é necessária para que seja feita da forma mais transparente, né, possível. Outro informe também importante diz respeito a uma reunião que aconteceu ontem em Brasília. Acho que a maior parte de vocês também deve ter podido acompanhar, né? O professor Cristiano esteve lá, inclusive não está aqui hoje em virtude dessa agenda em Brasília, de uma reunião em que tiveram presentes, né, o ministro da Educação, o ministro Fernando Haddad e outros mais, além dos dirigentes das instituições de ensino superior, para discutir a grave situação orçamentária na qual nossas instituições federais de ensino superior se encontram, né? Houve um anúncio, né, bom, não é o suficiente, mas foi um bom anúncio, da liberação dos valores contingenciados, né, que isso irá acontecer em breve, e um modelo da mudança do repasse, né, que estava já há algum tempo naquele modelo de 1/18, né, sendo liberados paulatinamente, retornando agora para o 1/12. Minimamente é isso, né? E além da garantia de recomposição de 400 milhões. A gente não sabe como isso vai chegar até nós, né, do ponto de vista de quantidade, né, de valores propriamente ditos, mas a gente sabe que minimamente vai haver essa recomposição, né? A Andifes continua, né, mobilizada na garantia da liberação integral do orçamento para que o nosso financiamento funcione plenamente. E outras reuniões se seguiram, né, mas havendo mais desdobramentos, a gente vai fazer os informes todos para vocês. Em termos percentuais, até hoje, até a data de hoje, a UFJ já recebeu 27% do seu orçamento. Quando a gente considera o mês que nós já nos encontramos, né, já deveríamos ter recebido 41%. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, tá? De informes aqui da mesa, nós tínhamos esses. Anuncio para vocês que foi completado o quórum, então vamos seguir na reunião. E abro, então, para que vocês possam trazer os informes das unidades, enfim, caso tenham. Sem informes? Então, vamos seguindo, então. Tem um outro informe que eu havia me esquecido. Vocês puderam observar que a pauta hoje está bastante extensa, né? E nós já temos na fila, para a próxima reunião, até hoje, 7 minutas, né, de resoluções importantes também para serem aprovadas. Então, assim, já para a gente ir se organizando e se planejando, importante dizer que, muito provavelmente, essa periodicidade trimestral do CEPEP não vai ser alcançada esse ano, né? A gente precisa realmente intensificar um pouco mais as reuniões para que esses documentos que estavam aí represados possam ser aprovados. Então, muito provavelmente, nós vamos fazer isso oficialmente, nós teremos uma reunião extraordinária no mês de junho, ao que tudo indica no dia 18 de junho, tá? 18 de junho, então para que vocês, ou né, os suplentes, já estejam cientes dessa possibilidade. Passamos, então, espera só um instantinho. Tá tudo certo, Catilene?
Tá? Aí você fez assim, eu pensei que faltavam 2. Eu falei, nossa, tem que faltar para. Mas então temos o quórum completo. Não completo, né? Minimamente suficiente. Apreciação da ata, né? Ata da reunião, que foi realizada no dia 14 de abril de 2025. É o documento 043-0425. Vou passar para a Marinal. Boa tarde. Nossa ata número 03 de 2025 do CPF, reunião extraordinária que foi realizada em 14 de abril. São 4 páginas, eu não recebi nenhuma solicitação de inserção de fala, de registro de fala, nem de alteração. Alguém tem algo a apresentar? Obrigada. Então, vamos colocar em votação. Contrários? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade a ata do dia 14 de abril. Eu gostaria de solicitar, antes da gente entrar na ordem do dia, a inserção de alguns pontos de pauta. Não me interpretem mal. Isso, na verdade, são 3, mas diz respeito a 3 consultas públicas. 3 documentos que nós colocamos em consulta pública ad referendo. Então, é só para fazer essa validação, tá bom? Contrários? Abstenções? Então, temos essa inserção do ponto de pauta que vai ser em bloco, mais para o final da reunião. Ainda um outro último assunto, né, antes da gente entrar na ordem do dia, eu informo, né, aos presentes a retirada do ponto de pauta que diz respeito à resolução, que na verdade né, a minuta de resolução nos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão na instituição, né, em reunião recente com o relator designado, o professor Douglas, né, ele trouxe... Processo. O presente processo encontra-se instruído com a documentação mencionada a seguir, que é uma minuta de resolução elaborada pela Diretoria de Ensino da Prograde, juntamente com o CGA, incluída no processo após a análise da Procuradoria Federal. Parecer do conselheiro na Câmara de Graduação, sugestões e destaques feitos pelas unidades e pelo CGA, a certidão de ata emitida pela Câmara Superior de Graduação, com registro de aprovação da minuta, e o despacho da Câmara de Graduação solicitando apreciação pelo CPEI. Do mérito. Em análise da documentação apresentada, pondera-se que é relevante e necessária a aprovação da ampliação das possibilidades de preenchimento das vagas não preenchidas na Universidade Federal de Jataí, UFJ, com ênfase na criação e regulamentação da análise do histórico escolar de graduação para diplomados. A minuta apresentada foi analisada pela Procuradoria Federal, sendo já realizados os ajustes necessários. A inclusão da análise de histórico de graduação a portadores de diploma permite acesso à educação superior para os que não fizeram o Enem e desejam realizar uma nova graduação, ampliando assim o acesso à universidade. A minuta foi analisada pelo Centro de Gestão Acadêmica, órgão responsável pela elaboração dos editais de ingresso na graduação da UFJ. Então, parecer diante do exposto, da documentação anexada ao presente processo e da análise da resolução já existente na UFJ sobre as vagas não preenchidas pelo SISU, sou favorável à aprovação da minuta com a revogação da resolução constune número 14, 2021, salvo o melhor juízo desse conselho. Obrigada, Thalita. Em discussão? Felipe, pode vir, por favor? A todas as pessoas. Queria sugerir, na verdade, essa minuta já está bem sólida, que acho que com base, né, no PDI, a gente precisa prever ações afirmativas nessa minuta. Mesmo já tendo ações afirmativas no SISU, no ingresso, na FJ para todos, mas o estabelecimento de cotas para grupos minorizados, em tese, vão ser transversais em todas as instâncias e editais da UFJ. Então, as vagas remanescentes, apesar de entender como elas acontecem atualmente, acredito que na minuta, a gente trata de uma minuta aí essa minuta acaba sendo um instrumento de política pública, não um programa necessariamente, me parece, eu não consegui me debruçar
em detalhes, mas acho que a gente deveria prever cotas, sobretudo quando a gente pensa em discutir hoje, que essas vagas remanescentes são vagas que muitas vezes são para alunos cotistas, são para estudantes que aplicaram para cotas, e muitas vezes a gente não preenche 50%. Esse 50% que não foi preenchido nas ações afirmativas, ele volta para a ampla concorrência. E acho que a gente precisa fazer um esforço para que esse 50% que é de ação afirmativa seja preenchido para quem é ação afirmativa. Então, no geral, deve ter dados que eu não tenho, obviamente, né? Mas no geral, a ampla concorrência a gente tem um preenchimento total. No geral, não sei se vai trazer algo divergente. Mas pelo que vejo, a gente, no geral, a ampla concorrência preenche todo. E ações afirmativas, sobretudo pretos, pardos, indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência, a gente não preenche tudo. Isso já vai para a ampla concorrência. Então, por isso que o nome dele é simplificado, porque a gente tem que fazer ele de forma rápida para preencher. Então, e são vagas que sobraram, de vagas já ofertadas em cotas, né, em amplo, enfim, que não tivemos candidatos inscritos, ou que tiveram e por algum motivo ficaram indeferidos. Então, ele é um processo seletivo justamente para ser mais rápido. Então, sim, eu concordo que é importante, né? Só que a gente tem que analisar se esse processo faria o sentido que essa resolução, né? Que ela vem nesse sentido de preencher aquele finalzinho. Então, se a gente coloca cotas, a gente precisa prever uma banca, precisa ter depois prazo para recurso. Então, né, é demorado, delonga. Então, ele não cumpriria o papel que hoje ele faz, que é de preencher aquele finalzinho mesmo, de vagas que já foram ofertadas, né, que já tiveram as cotas contempladas pelo SISU, isso, pela chamada pública. Então, quando a gente esgota ali, né, esse preenchimento por cotas, aí que vem esse processo. Por isso que o nome dele é simplificado. Ele vem de forma rápida, simples, para preencher e objetiva, né? Então, por isso que eu acredito que o melhor é deixar ele assim, para ele cumprir o papel dele, né, de preencher aquele finalzinho das vagas. Pode falar. Muito obrigado. Então, eu fico pensando, porque a gente está redigindo a política de ações afirmativas. Na nova política de ações afirmativas da UFJ, nem todas as pessoas que constam na política como grupo prioritário são pessoas que precisam de identificação. Então, por exemplo, lá a gente tem um grupo minorizado para pensar em refugiados. Para que a pessoa seja considerada refugiada, por exemplo, ela pode apresentar o seu documento, mais uma declaração. Então, eu fico pensando que a gente tem como implementar ações afirmativas, mas não necessariamente para os mesmos grupos que já estão na lei. De repente, a gente colocar a previsão de ações afirmativas, porque depois disso aqui, sai o edital, não é isso, Thalita? E o edital ele vai ser flexível. Só que eu acho que a gente, contemplando ações afirmativas nesta resolução, a gente consegue flexibilizar o edital e consegue colocar ações afirmativas para além do preto, do pardo, do indígena, do quilombola. Flexível. Só que eu acho que a gente, contemplando ações afirmativas nesta resolução, a gente consegue flexibilizar o edital e consegue colocar ações afirmativas para além do preto, do pardo, do indígena, do quilombola, que precisa de identificação, de recurso, de renda, PCD, porque vão haver outros grupos minorizados que a gente pode utilizar, inclusive, esse edital para fazer uma promoção de inclusão aqui na universidade. Tá? Então, a minha sugestão é que a gente coloque no texto, tem previsão de ações afirmativas, a gente não precisa delimitar quais serão os grupos minorizados atendidos, a gente deixa para fazer isso, por exemplo, no edital de seleção, tá? Seria essa uma sugestão. Mas eu acho que no texto, acho que é importante acrescentarmos. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Bom, então nós temos duas propostas, né? Uma, né, vem, como já está posto aqui no parecer, né, de aprovação da minuta, como está posta. E o professor Felipe traz uma proposta, eu pensei muito rápido aqui. Cadê o professor? Felipe, eu pensei aqui num texto rápido, não sei se contempla, só para a gente poder seguir com a votação. Um artigo, inciso, enfim, aberto à discussão ainda, tá, gente? Serão incorporados critérios de cotas para grupos minorizados nos editais
relacionados a essa resolução, algo nesse sentido. Eu acho que a resolução só tem que constar. Se ela não constar de fato, aí é tipo, vamos fazer depois. Elas vão estabelecer modo depois do edital. Aí eu acho que fica mais complicado. Tipo assim, vou botar uma luz para gente. O que a gente tem? A minha sugestão seria pedir de vice professor para poder detalhar a relação proposta para o edital. Não há urgência, né, na aprovação desse documento. É bom, nem que houvesse. Se tivesse urgência, eu deveria ter pedido, né? Então, não é o caso. Felipe? Se não há, se não tem condições, então não tem condições. Não tem condições, verdade. Eu aplicado para a inserção profissional Lana, eu não tenho quadro para isso. Lamento, processo de resolução, acho que não está adequado, é só de fato um ponto de inserção e a gente já confia a proposta da resolução. Ele não é um questionamento estruturante. É só para a gente adequar o plano PD em relação a não fiscalizar as ações nativas. Então, acho que esse texto aí que foi colocado, para mim, já não tem. Então, proposta 1, manutenção da minuta como apresentada. Propostas 2, inserção de artigo que preveja, né, a inserção de cotas. Como eu disse, a gente precisa fazer uma construção gramatical, assim, né, de textual mais adequado, mas seria algo no sentido de serão incorporados critérios de cotas para grupos minorizados nos editais dessa resolução, né, oriundos dessa resolução. 1, manutenção. 2, inserção de cotas. Bom, então, pois não? Só um esclarecimento, precisa ir aí. Preferencialmente, porque como está gravando, não sei se está transmitindo, mas está gravando, né? Então, não está transmitindo, né? Tá. Olá para todos que estão Boa tarde, colegas. Na verdade, é uma solicitação de esclarecimento da sua proposta, na verdade, no texto, pela proposta do Felipe, que me gera dúvida ao propormos a questão de um modo genérico, se depois não vamos criar a demanda na forma de atender a todos os grupos dentro do edital. Então, é um pedido de esclarecimento legal mesmo nessa perspectiva, que, como a Thalita nos disse, a ideia é simplificar o processo. E a depender da forma como a gente escreve e coloca a frase à prova de agora, o artigo, a gente pode estar criando depois a demanda de atendermos diversos grupos minoritários sem, de repente, conseguirmos dentro desse processo simplificado. Mas eu acho justa a proposta também do Felipe. Thalita e depois o professor Luiz, tem que te solicitar. Eu vou passar para a Thalita, eu acredito que seja para responder o Fernando, né? Então, pode falar. A preocupação também de colocar, né, essas vagas agora de cota é a questão de que os candidatos se inscrevem muito errado, em cotas erradas, em grupos minoritários errados. Acontece isso muito no SISU, e aí ele fica indeferido. Então, esse simplificado, que já é o final, então a gente corre o risco também de ofertar vagas, né, para grupos minoritários, eles se inscreverem errado, e às vezes é uma vaga que está ali, era dele, e aí ele vai ter que passar por uma comissão, e aí vai acabar ficando indeferido. Então, isso a gente tem que analisar também, porque a gente, no SISU, a gente pega muito indeferimento e a gente até orienta. Olha, a gente vai ter um outro edital mais simplificado, e muitos desses que são indeferidos lá, depois eles entram nesse edital. Então, se a gente cria, e aí a gente, né, novamente, pode ser indeferido, novamente o candidato não entrar por conta dessa escolha. E aí, se a gente deixa muito amplo, igual o Fernando falou, a gente também não vai conseguir e vamos ser cobrados. Né? Mas está lá minoritário e não tem ofertado, né, vaga para tal grupo. E aí? E aí a gente vai ter que responder isso e isso vai virar, enfim. É justamente porque o simplificado ele vem realmente para fechar as vagas. Pode haver. Poderão ser incorporados critérios? Deve haver.
ele aí tira a obrigatoriedade de fazer com todos os sites, tira a obrigatoriedade de fazer de fato. Eu considero, acho que não há pessoas inscritas, né? Então, vou fazer uns breves comentários, né? Eu considero que é um compromisso mesmo, né? Que nós nos comprometemos juntos, né? Quando aprovamos o nosso PDI, em buscar, da melhor forma possível, né? Contemplar as cotas em todos os nossos editais, tanto para o ingresso, cuja política está sendo trabalhada, né? E certamente isso vai estar dentre os pilares, as diretrizes, né? Da política, quanto dos editais para bolsas. Isso já é garantido no PDI, né? Todos os editais, 100% dos editais, não é o caso aqui, né? Para bolsas, contemplam cotas. Então, eu acho que nós estaríamos em desacordo, né? Ao desconsiderar as cotas. Eu acho que esse equilíbrio talvez seja interessante, porque quando a gente coloca que poderão ser incorporados critérios de cotas, a gente vai poder analisar naquela condição as questões que a Thalita traz de temporalidade, do quanto essas vagas teriam, né, chances reais de serem preenchidas. Mas, enfim, eu acho importante que elas sejam pelo menos possibilitadas. Eu acho que inserir minimamente na resolução dar essa oportunidade, pelo menos, da gente trabalhar edital por edital de acordo com os critérios temporais e reais que se apresentam naquele semestre ou naquela ocasião. Vocês estão esclarecidos? Ou alguém mais gostaria de... Então, nós retomamos agora, ok? Ali podemos seguir. Para a votação, proposta 1, manutenção. Proposta 2, possibilidade de inserção de cotas. Então, peço que se manifestem os conselheiros votantes na proposta 1, manutenção. Proposta 2, possibilidade de inserção de cotas. A Mari realizou a contagem aqui, né? Quantos foram, Mari? 17. Abstenções. Então, com 17 votos, aprovada a proposta 2, poderão ser incorporados critérios de cotas para grupos minorizados nos editais dessa resolução. Obrigada. Vamos passar para o próximo. E também, né, será relatado pela Thalita. Deixa eu achar aqui a minha pauta. É o processo que trata... Só um instantinho, gente, me perdi aqui. Do calendário de colação de grau da Universidade Federal de Jataí para o ano letivo de 2025. A relatora, novamente, a Thalita, obrigada. Trata o presente processo de proposta de calendário oficial de colações de grau da Universidade Federal de Jataí, das turmas de concluintes do primeiro, 2025/1 e segundo semestre 2025/2. Das alegações a pedido, né, solicita-se no processo de aprovação do calendário oficial das colações de grau da Universidade Federal de Jataí, das turmas de concluintes do primeiro e segundo semestre de 2025. Da instrução do processo, consta nele o ofício número 29, 2025, emitido pela direção do CGA e direção da SECOM, para a Câmara Superior de Graduação, a Pró-Reitoria de Graduação da UFJ, solicitando análise e aprovação da minuta com as datas propostas pela Câmara Superior de Graduação, e depois pelo CPEP. Então, a minuta de resolução, aí consta também a minuta de resolução elaborada pelo CGA e pela SECOM, a certidão de ata da Câmara Superior de Graduação com a aprovação da minuta por unanimidade e o despacho da Câmara solicitando ao CPEP providências. Da legislação vigente, né? A proposta apresentada foi elaborada de acordo com a resolução CONSUNE número 001/2025, que regulamenta a outorga de grau administrativo e a cerimônia de colação de grau oficial dos cursos de graduação. Nesta resolução, há previsões de 2 datas, a outorga de grau administrativa e as cerimônias de colação. O calendário está em consonância com os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico vigente para o referido período, e também com a proposta de calendário, né, do internato da medicina, está no processo C. Da análise. Primeiro, eu vou fazer uma análise pontual em relação ao curso de medicina, dos concluintes de 2025/1. Bem, o curso de medicina está selecionado na portaria número 392 do ENAD, publicado nesta semana, em 26 de maio de 2025.
Na portaria, só serão dispensados do ENAD os estudantes que concluírem o curso até o dia 31 de agosto. A data prevista para o fim do semestre da medicina será dia 15 de novembro. Neste ano de 2025 também foi instituído pelo MEC o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED, como modalidade do ENAD para os cursos de graduação em medicina. Tem uma portaria MEC 330. Lá no artigo 3º, o ENAMED será aplicado a todos institucionais, como vocês podem ver lá no processo. Teve os pareceres, né, do Comitê de Apoio à Elaboração e Revisão dos Atos Normativos. Também foi anexado a certidão de aprovação pela Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação. E também, após, né, essa aprovação, a minuta ela ficou, né, um prazo disponível, né, para que todos pudessem fazer as suas contribuições. Apenas o professor, né, encaminhou as suas considerações, onde foi acatado, né, pela PNPI, exceto no que diz respeito às contribuições do artigo 35, pelas razões expostas no próprio processo. Neste sentido, sou favorável à aprovação. A versão também, ela foi revisada, né, a versão final da minuta, da resolução, que aprova o regulamento geral de pesquisa na Universidade Federal de Jataí. E, é claro, né, salvo o melhor juízo dos membros desse conselho. É isso. Obrigada, Regina. Em discussão, colegas? Claro, fica à vontade, pode vir aqui. Bom, boa tarde a todos. Bom, é só algumas dúvidas mesmo. Por exemplo, a relação à padronização dos documentos. Por exemplo, o capítulo 1, eu acho importante, na resolução de pesquisa, porém, foge para os outros. O capítulo 1 conta só o histórico, traz o histórico de trâmite dentro da instituição. Eu não sei se, de fato, se não estaria fugindo do padrão dos demais. Não sei se posso contar todos aqui, eu tenho aqui a minha lista. A gente pode fazer um tipo de discussão, eu acho mais fácil, mas aí fica a seu critério. Tá, então tá bom. Eu teria algo a complementar, né? Nós, até mesmo por fazer parte do Comitê de Apoio à Elaboração e Revisão de Atos Normativos, nós elaboramos, né, baseado numa série de estudos, né, com a equipe da DAA, modelos, né, como sugestão mesmo para que os proponentes das políticas, resoluções das mais diversas naturezas pudessem, então, se orientar para que a gente tivesse minimamente assim, uma padronização dos documentos produzidos na instituição. Mas temos também considerado assim, as características que guardam cada um desses documentos e propostas no que se refere às suas particularidades. Então, nós, enquanto Comitê de Ato Normativo, a gente faz as sugestões, tem um modelo e, de fato, esse capítulo não faz parte da estrutura modelo, porém não há assim, nenhum tipo de impedimento. Não há, do ponto de vista de impedimento, não, até porque são em caráter de sugestão mesmo que se segue, porque não há, né, na esfera federal determinações, enfim, obrigatoriedade de uma estrutura a ser seguida, né, diante da autonomia que a instituição tem, e nesse momento, né, com o nosso amadurecimento hoje, a gente ainda achou que não seria o caso. Então, trabalhamos no intuito de sugestões mesmo de modelo, de fato, está um pouco diferente, mas não há impedimento. Pode seguir, professor? E aí, você quer falar, Núbia? Posso só complementar? Você poderia vir aqui ou é coisa bem pontual? Eu posso. Oi? Não. Obrigada pela consideração, professor. Só complementando até a fala da Alana, na versão inicial do documento, até que passou pela Câmara, né, e pela discussão com os coordenadores de pesquisa, esse capítulo inicial realmente não existia no documento,
e a análise do comitê até, que sugeriu esse texto inicial até para a gente deixar ali exposto essa construção coletiva do documento, que passou por todas essas etapas, né? E isso, inclusive, a gente evidenciou em outros documentos, até posterior a isso. Então, acho que essa padronização e esse registro ali das instâncias que passaram, provavelmente haverá nos demais também. Então, por isso nós incluímos. Na verdade, veio dessa sugestão, depois de passar pela Câmara. Professor, pode seguir. Bom, às vezes eu também faço parte, eu participei da discussão com a professora Núbia, só que muita coisa, uma construção que tem muitos documentos rodando, passa muita coisa batida lá que passou e eu não percebi, ou talvez eu percebi e a gente voto vencido e não lembro hoje, mas, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 38 fala sobre a solicitação de cancelamento da atividade de pesquisa por parte do docente. E aí, o parágrafo 2º diz exatamente o seguinte, artigo 38, a solicitação de cancelamento por desinteresse no tema será analisada pela PRPI, que avaliará se a justificativa compromete a responsabilidade acadêmica e o uso adequado dos recursos de pesquisa. Posso estar enganado, mas assim, o rito inicial de aprovação do projeto de pesquisa, isso eu não estou, mas é o que acontece, ele ocorre dentro do Conselho Diretor das unidades. Então, ele começa lá. Então, a meu ver, essa solicitação, ela primeiro teria que ser avaliada lá, uma vez que a PRPI é um órgão executivo. Né? E aí não parece que não faz sentido dar um parecer se é legal ou não. E aí, isso rodar até na Câmara, se for o caso. Mas, assim, e aí eu me coloco no lugar da professora Núbia, se fosse pro reitor lá, e cancelasse o projeto do professor, e indeferisse o pedido de cancelamento do projeto do professor, parece que, eu não sei, é muita responsabilidade, algo que não talvez isso seria mais bem tratado no conselho diretor do proponente. E é claro, cabe o curso e vem subir nos recursos aonde nas câmaras que são deliberativas. Na verdade, essa participação, né, do coordenador de pesquisa na unidade, ela antecede o parecer final da PRPI. E aí a gente achou importante colocar desse modo, mas seguindo o fluxo que tem realmente uma etapa anterior que passa pela unidade, né, pela coordenação de pesquisa. A gente teve caso, inclusive nesse ciclo atual de execução de planos de trabalho, de projetos com bolsas de iniciação científica, de pesquisador que no meio do ciclo decidiu cancelar e entendia que não era necessário prestar contas do valor recebido, por exemplo, pelo estudante que vinha desenvolvendo o trabalho. Então, nessa etapa, quando chegou para a validação final pela PRPI, o pesquisador foi acionado porque a responsabilidade está lá nas atribuições da PRPI garantir a implementação e o monitoramento também dessas atividades que são cadastradas ali, né? Então, não sei se ficou, talvez não tenha ficado tão claro, né? Até nas nossas discussões a gente falou um pouco sobre essa responsabilidade, e a gente experimentou isso depois até das discussões, de deixar isso bem claro no documento, para que essa responsabilidade possa ser acompanhada mais de perto. Mas essa validação pela PRPI, ela não exclui, na verdade, o fluxo que existe, né? Inclusive já definido nas instruções normativas que a gente tem, que passa pela análise da unidade. Aí eu não sei se o professor acha que seria o caso da gente incluir a etapa prévia ou se isso já está atendido na instrução que regulamenta todo esse fluxo, né? Que inclusive tem um trecho da resolução, acho que antes desse até, que fala um pouco sobre os fluxos que são definidos nesse documento adicional, né? Então pode ser que a minha leitura não se vai aparecer. Douglas.
Boa tarde a todos os presentes. Ainda sobre o artigo 38, inciso 2, da forma que está escrito, que acho que ficou clara a questão. Se tem recurso, tem que prestar conta. Não estou questionando isso. Mas me veio uma situação na cabeça. O professor não quer executar o processo. A PRPI vai obrigar ele a fazer, porque é o que está escrito aqui para mim, dá a entender. Ele vai obrigar alguém que não quer executar um projeto a executar esse projeto? A PRPI tem autonomia para isso, a universidade tem autonomia para isso? Porque do jeito que está aqui, leva a esse ponto. Uma coisa é o projeto com recurso financeiro e o caminho, sei lá, seria passar para outro para que o projeto com recurso financeiro não tenha prejuízo. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos projetos, eles não têm recurso. Eles usam recursos da universidade, salvo algumas coisas. Mas eu fico preocupado com essa situação. A PRPI vai obrigar o professor a executar um projeto que ele não quer mais, por qualquer motivo? Não, na verdade, essa análise da PRPI é justamente para atender essas diferentes situações, né? Quando existe um recurso financeiro, a PRPI segue, na verdade, as normas da agência financiadora, que é o CNPq. Então, nesse caso específico que eu usei como exemplo, o docente não foi obrigado a finalizar o projeto, mas é papel da PRPI notificá-lo e dar um prazo para que um novo estudante possa ser indicado para a bolsa. Então, esse papel de notificar o docente, designar outro estudante para finalizar o plano de trabalho é da PRPI. Quando o projeto de pesquisa é cadastrado e não existe um financiamento, também existe um fluxo necessário para que a certificação, por exemplo, de que aquele projeto foi desenvolvido e ele possa usar aquele registro, né, como produto gerado pelo docente, ele precisa ser finalizado com a geração de um relatório. Então, ele pode realmente apresentar um relatório que traga as diferentes dificuldades enfrentadas e inviabilizaram a execução de um plano de trabalho inicial. Então, a PRPI precisa analisar cada uma dessas situações, desde que o docente tenha atendido o fluxo necessário, que termina, na verdade, com a inserção de um relatório ao final do período de vigência do projeto, tá? Esse artigo, plano de iniciação científica, tem o mesmo peso de um projeto de pesquisa? Na verdade, não, porque o projeto de pesquisa que o docente cadastra no sistema, ele também requer a apresentação de um relatório final para fechar e ele ser finalizado. Então, essa é a obrigação do pesquisador quando efetua o cadastro. Quando essas etapas todas não são cumpridas, o projeto não é finalizado e aí não se gera uma certificação, um registro para que o docente possa usar, por exemplo, nos seus relatórios anuais de atividades ou para registrar no currículo Lattes. O fato dele ter previsto um projeto inicial que muitas vezes pode não ter sido desenvolvido da forma como se esperava, não é um problema, até porque isso é muito comum nas atividades de pesquisa, o plano muda no meio do caminho. Mas a necessidade de finalização com a apresentação de um relatório que é avaliado pela PRPI, aí sim. Em alguns casos, o docente realmente solicita o cancelamento por esses motivos até que o professor comentou, e a PRPI não tem esse poder de obrigá-lo a executar. Ela, na verdade, só monitora a execução do fluxo que está previsto na instrução normativa, que não está aqui discriminada no regimento, para ele não ficar muito extenso, mas a gente tem ela, né, e ela está até mencionada aí, tá? Professor Luiz tinha pedido a palavra? Não? Bom, nós estamos passando ponto a ponto, né? De modo que, se há uma sugestão de alteração, professor, o senhor pode ficar à vontade para fazer. Não, talvez seja exatamente esse ponto de muitos documentos que a gente está lendo e passou batido. A professora já disse que está contemplado. Para mim não ficou muito claro, mas sim, está contemplado, se é esse o entendimento. Assim, a nossa preocupação é que isso comece, de fato, na unidade. Não ser pelo representante de pesquisa dentro do colegiado, start pelo coordenador de pesquisa. Bom, então, assim, eu não me oponho. É só um comentário para... Certo. Pode ser mais um outro. Fica à vontade, pode, né? É o artigo 43,
é só uma preocupação dos coordenadores de, por exemplo, de curso, por exemplo, na divisão de aulas, de atividades dentro dos cursos. É mensurar, porque atividade de pesquisa, em tese, todo mundo tem que fazer, né? Atividade porque é do nosso ofício, né? E aí é mensurar quantas horas eu passo a mais no ano para poder carga horária, por exemplo, de disciplina. Então, é uma preocupação que a gente tem, pensando nos coordenadores, na divisão das tarefas lá do semestre, porque como medir isso? Qual é o artigo? Desculpa, tá certo, né? 3. 3. Você quer fazer algum comentário, por favor? Não sei se você se lembra, professor, mas a gente discutiu isso muito nas reuniões, né? Inclusive, tinha números ali. E aí, nas discussões com os coordenadores de pesquisa e também na Câmara, e depois de passar pelo CAM, inclusive, esse documento voltou, né, para a Câmara, e aí entendeu-se que era importante não deixar delimitado uma especificação de carga horária, e essa distribuição, na verdade, entraria dentro daquele contexto do planejamento que todo docente tem para o semestre, para que as atividades de pesquisa possam ser desenvolvidas, mas não comprometam também o papel dele na sala de aula, né, com as funções administrativas. Então, a gente aboliu aquelas especificações por orientação do comitê e também por discussão com os coordenadores e na Câmara, né? Então, no final, ficou dessa forma o texto, após todas aquelas nossas discussões, né? Realmente levaram o texto para esse formato mais enxuto. Seguimos? Só para me justificar aqui, porque isso, quando saiu a pauta da reunião, então isso foi me cobrado, né? Então, eu estou trazendo aqui um representante da UNICEF, e isso foi me cobrado. Então, assim, eu até tentei justificar que isso já era um ponto, não sei, até certo ponto a gente superado lá, mas que tive para reiterar aqui novamente. E isso é que é o bom desse momento, né, dos conselhos superiores, porque as questões podem ser discutidas, debatidas, né, numa outra esfera, outra perspectiva, com outras pessoas, né. Então, pelo contrário, isso é desejável que aconteça, né, que é assim que a gente consegue melhorar mesmo os documentos, né. Mas, segundo o professor, há consenso, né. Tem mais alguém para fazer alguma colocação? Professor Douglas? Acredito que já faz um tempo que a gente não lança carga horária de projeto. Eu acredito que entendi que é uma desejo, não desejo, é uma necessidade que nós temos de distribuir em todas as funções. Só que dentro de uma mesma universidade nós temos docentes com mais pesquisa, mais ensino, mais extensão, e aí, no meu entender, isso está tudo bem. É uma sua vocação. Tem os docentes que tentam executar todas essas atividades, também está tudo bem. O que eu acho é que já faz um tempo que a gente não lança os projetos de pesquisa, eles são validados pelo produto, ou pela existência dele. E as minutas, às vezes, elas levantam a questão da responsabilidade. Responsabilidade de quem avaliar isso. E não é responsabilidade da PRPI avaliar a carga horária. Não é responsabilidade do coordenador de pesquisa avaliar a carga horária. Isso também nem, no meu entender, nem do próprio do diretor da unidade, entre aspas, digamos assim. Eu desse isso frente à nossa tradição de não lançar a carga horária mais para o projeto de pesquisa, e que eu acho só que esse artigo poderia ser simplificado para um lembrete, para alguma coisa. Você vai atuar naqueles casos excepcionais onde o docente extrapola, digamos assim, e existe a possibilidade de ele ser repreendido se ele extrapolar. Mas aí ele já está referindo a 8.112, por exemplo. Está acima disso. Mas eu não vejo necessidade de especificar a carga horária para projeto de pesquisa, porque já faz muitos anos que a gente não faz isso. Então é esse o aspecto. Eu compartilho da fala do Flávio, porque é algo também que também me incomodou na Comissão 7. Proposta que seria reformular, suprimir inteiro, eu não sei, não precisa suprimir, mas a questão de carga horária é um lembrete,
só para atuar nos casos de extrapolar, o docente extrapola. Agora, porque aqui ele dá a entender que alguém vai ter que fiscalizar essa carga horária. E aí, se não... deve ser observada, mas quem vai observar? Quem vai? Também não é atividade de coordenação de curso. Bom, pode falar, Lucas? Acredito de novo. O artigo ele só tem que ser um lembrete para atuar no caso que você extrapola. Porque do jeito que ele está escrito, ele implica em responsabilidade. Responsabilidade de alguém fiscalizar alguém. E isso é mais trabalho. E o trabalho de fiscalização não é produtivo de fiscalização desnecessária no meu caso. Você tem que atuar só no caso onde há exagero. Regina, por favor. Professor, eu concordo em partes, mas, por exemplo, todo semestre a gente faz o planejamento das nossas atividades, né? Poderia, eu acho que talvez um compete para a PRBI, mas no instituto ali, ou dentro da coordenação, com a distribuição da carga horária, né? Porque, por exemplo, nem todos desenvolvem os 3 eixos que deveria ser, né? Ensino, na verdade, 4, né? Ensino, pesquisa, extensão e a parte administrativa, né? Então, isso aí, você colocar as suas aulas, né? A carga horária mínima, 8 horas, e de atividades de pesquisa, ensino e extensão, o que você vai fazer dentro do seu planejamento semestral. Isso na própria planilha, né, da coordenação, da distribuição ali da carga horária já compete. É claro que a gente tem colegas que desenvolvem até mais, né? Então aí não se aplica. Né? E isso a gente é livre, ninguém é obrigado a nada. Né? A gente tem alguém que gosta mais da extensão, outro da pesquisa, né? Mas como a gente está falando de uma resolução de uma minuta, que isso tem que ficar, né? Que nós somos, né? Querendo ou não, nós somos fiscalizados sim. Aí tem que assegurar, né? Tem ou dentro da própria PRPI ou da coordenação, mas é só para a gente pensar. E quando a gente fala de colocar a carga horária, parece que fala, mas eu não faço, e o que eu vou colocar? Mas talvez você faz outras atividades que vai além, né? Por exemplo, tem gente mesmo que está na parte administrativa que acaba trabalhando bem mais, e outros colegas que só fazem, por exemplo, o ensino, o mínimo do mínimo, e uma portaria, por exemplo. Está tudo bem ou não? Não sei. Luciana? Boa tarde a todos. A minha dúvida, esse artigo, só se refere à pesquisa. Eu queria dizer que existem atividades na universidade, que é ensino com pesquisa. E também são atividades de orientação simultâneas. Vou citar o exemplo de Bicab, que é um estágio onde eu tenho, em média, 30 relatórios de 60 a 100 páginas, que são lidos linha a linha, corrigidos e revisionados. Existe um PID no SIGA, PID, eu acho que chama, que eu sempre tentei preencher, mas nunca é homologado. Lá eu percebo que pelo sistema do SIGA, nós não conseguimos, por exemplo, colocar carga adjacente, que não existe mais, e nem um número extra de horas-aulas, porque o próprio sistema limita essa distribuição de carga horária. Então, a minha dúvida é que essa distribuição, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tento cumprir todas as atividades, tá? E saio buscando, né? Atividades administrativas, por exemplo, a gente tem quando é designado ou indicado, né? Então, nem sempre a gente não faz porque não quer, sim, porque não tem a oportunidade de fazê-lo. Assim também como a pesquisa, né? Programas de pós-graduação, por exemplo, quando você não tem interesse. E a questão é essa. Então, existe o ensino com pesquisa. Como que eu faço essa distribuição nesse vídeo, por exemplo, se o sistema limita? Às vezes, já tentei colocar, por exemplo, uma carga horária de pesquisa e eu posso considerar os relatórios produzidos pelos meus estudantes sobre minha orientação e revisão como produto, né, de pesquisa e de orientação. Isso conta ou é só quando estamos falando de
pesquisa. Trabalho de conclusão do curso é não considerado um trabalho de pesquisa, por exemplo. Essas são as minhas dúvidas, né? Eu acho que esse artigo ele também não especifica isso. E aí eu tenho carga de ensino que envolveu pesquisa, que envolveu orientação, que envolveu produto, e eu só tenho um ensino limitado lá naquele vídeo. Antes da Núbia falar, eu queria fazer algumas colocações. Eu entendo que esse artigo tenha sido posto, e é indesejável, de fato, que haja muitas interpretações sobre algo, é sinal de que pode ser melhorado. Mas eu compreendo que ele foi colocado muito mais no intuito de promover para os docentes pesquisadores uma garantia, digamos, de que seja, de fato, consideradas as atividades que são feitas em pesquisa, muito além da carga horária propriamente dita, porque hoje a gente não trabalha muito nesse sentido, né, mais de carga horária, desde que a gente passou a desconsiderar aquela carga horária que nós preenchemos no nosso RADOX, mas de apontar para um desejo, acho que institucional, e a PRBI e todas as pessoas que compõem, né, os programas se enquadram nisso, da valorização das diversas naturezas de atividade. Então, acho que aqui vem muito mais no sentido de garantia de que tudo feito será considerado do que de fiscalização propriamente dita. Porque eu concordo muito com o que a Regina fala, nós somos fiscalizados e devemos ser mesmo, né? Nós somos servidores públicos que temos que fazer diversos tipos de atividades, enfim, e isso é natural da nossa atuação, né, enquanto servidores públicos que somos. Mas eu percebo, pelas discussões, que está gerando uma certa preocupação, né, das pessoas, do ponto de vista de normatização, e aqui não é o intuito. E aí, professora Luciana, um outro documento importantíssimo, né, que eu vou chamar a atenção de vocês, que logo, né, vai estar circulando, né, já passou em algum momento, mas vai estar muito mais próximo, né, de todos nós, que é, aí sim, a resolução da carreira, que trata da carreira docente. Aí tudo isso vai ter que ser discutido em grande profundidade. E a partir daí, nós vamos, só te falando sobre o sistema, né, já que você nomeou esse problema, que de fato é um desafio, né, que a gente enfrenta, os RADOX deixou de ser de um jeito, passou a ser de outro, era manual e é sistema. A intenção é que, eu quero acreditar que esse ano, né, a gente já vai trabalhar com o relatório do docente, né, relatório, acho que é RI, eu sempre esqueço, tinha muita sigla, né, mas enfim, RIT, relatório individual docente. E provavelmente esse documento que você tentou preencher, ele está no cigarro. Se chama plano individual docente. Faz parte, né, Ele é considerado em percentual. Sim. E ele ainda não está com todas as suas funcionalidades prontas para utilização, mas ele substituirá o RADOC. Então, ali sim vai ser o momento dessas discussões se aprofundarem. E aqui eu entendo que há muito mais um intuito, não sei se você pode me corrigir se eu estiver errado, de mostrar, né, as inúmeras atividades que a gente executa e que na hora de distribuição do trabalho, tudo isso tem que ser pensado. Volto a dizer, já falei isso aqui algumas vezes no Consune também, quando nós avaliamos os relatórios da Comissão Própria de Avaliação, um dos itens que a gente tem a nota mais baixa, dada por nós mesmos, né, nós para nós, é a divisão equânime do trabalho. Sempre é uma nota muito ruim. Então, acho que esse artigo, quando ele é feito, ele é pensando um pouco nisso, né, de ter esse equilíbrio entre as pessoas, respeitadas os seus as suas particularidades, as suas habilidades, né, onde você acha que você faz melhor e é mais feliz, enfim, mas e cumprido, obviamente, o que se é exigido, né, para a nossa atuação aqui na instituição. Não sei, Núbia, se de fato, né, se eu entendo que há uma proposta, então, de supressão do artigo 43. E aí a Regina é a relatora, né? Preciso perguntar se ela mantém, né, a posição de manutenção. Mas, enfim, vamos avançando nas discussões. No final, a gente faz isso de uma forma conjunta. Você quer falar? Professora Luciana, eu não entendi exatamente qual é o problema que a professora tem tido, mas a gente poderia conversar depois a respeito. Eu não sei se é especificamente no módulo de pesquisa. Se for, eu posso tentar ajudar, porque nós temos, sim, vários projetos de pesquisa que são cadastrados, que são
trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos por estudantes Na aqui, né? pesquisa eu tenho um, estou dizendo que eu faço um trabalho de ensino, que é até instituído pelo próprio projeto pedagógico, que é o estágio como pesquisa. Então, todas as atividades que são feitas dentro do estágio, elas denominam pesquisa, orientação e produção de relatórios que são instituídos por lei. Né? E aí, eu pensei nesse artigo agora, se vai se referir somente às pesquisas cadastradas e as pesquisas que são desenvolvidas em nível de pós-graduação ou de iniciação científica. Porque, por exemplo, existe pesquisa também na graduação do trabalho de conclusão de curso. Eu, por exemplo, desenvolvo várias pesquisas dentro do trabalho de conclusão de curso, porque eu estou em pós-graduação. Então, na hora de fazer essa distribuição, por exemplo, eu não tenho como colocar lá numa doc ou a carga horária de ensino desenvolvida junto com o ensino de segundo estágio. Entende? É isso que eu estou dizendo. Então, é uma questão de dosagem. A minha preocupação mesmo é porque, assim, tenta-se cumprir os quatro eixos da nossa carga inerente, mas, no meu caso, eu só fico com o ensino. E dentro desse ensino, está sendo desconsiderado pesquisa, porque o entendimento da UFJ é que pesquisa acontece somente na iniciação científica, ou via os projetos cadastrados, ou via o trabalho de conclusão de curso, que não é meu, é do aluno. Né? Então, eu não posso cadastrar o projeto do aluno como meu. E aí eu fico orientando pesquisa sem estar vinculado à atividade de pesquisa. Sempre vai ter uma carga menor. E aí eu falo, como fica isso? Entendi. Infelizmente, o que a PRPI gerencia são os projetos institucionalizados por meio do módulo de pesquisa do sistema SIGA. Quando a professora, por exemplo, tem orientação de um projeto que é um trabalho de conclusão de curso, isso não impede também que o projeto seja cadastrado com a professora como sendo a coordenadora e o estudante estando vinculado àquele trabalho. Então nós temos... Sem resultado, isso do conselho diretor. Eu fiz uma vez, né, porque era trabalho, inclusive, com o Comitê de Pesquisas com Seres Humanos, a pesquisa campo de um ano, sendo coletado e instituído, e foi recusado, dentro do projeto do TCC do aluno, o professor que podia ser capacitado. Por isso eu disse, a gente poderia conversar melhor a respeito depois, né? Porque para nós também é importante que essas atividades de pesquisa estejam também cadastradas lá no módulo. E aqui esses pontos realmente se aplicam a isso. No que se refere ao artigo 43, né? A remoção dele, ela de fato não impacta a essência do documento, o objetivo principal do documento, quando foi elaborado pela PRPI. Como a professora Alana falou, e aí eu não sei se o TERL talvez tenha gerado essa interpretação, né, e talvez pudesse ter substituído por outro termo, como recomenda-se, para a construção desse documento, a gente se embasou em documentos que estão acima deles, né, do nosso regimento geral e nosso estatuto e outros regulamentos que já prevêem a execução dessas atividades por parte dos docentes. E nas nossas discussões houve muito essas falas, né, sobre docentes que contribuem, desenvolvem atividades de pesquisa e dentro dos seus cursos, né, quando colocam lá nas suas atribuições semanais horários destinados às atividades de pesquisa, muitas vezes são criticados por isso. Então, uma das discussões que levou à estruturação desse artigo foi isso. E aí a questão da supressão dele não impactaria realmente o objetivo principal do documento, mas talvez essa questão pudesse ser solucionada pela substituição do termo dever, talvez, recomendar, e aí vejam como acham mais viável, tá? Bom, eu pergunto ao professor Flávio, professor Douglas, se seria suficiente na observação de vocês uma alteração no texto, em que ao invés da gente utilizar ali, ó, deve ser observada a adequada distribuição da carga horária. Utilizaríamos recomenda-se que seja observada a adequada distribuição de carga horária. Sem atribuir responsabilidade a ninguém, porque, como eu disse, não é esse o objetivo do artigo. Normatizar a análise, né? Até porque, para isso, a gente tem as CADs, e isso vai estar muito bem regulamentado na minuta da carreira docente, o mínimo que se exige para a progressão, enfim, né?
ou se vocês propõem a supressão do artigo. É uma pergunta. Contempla? Também? Eu também. Também? Então, nós poderíamos propor. Regina, você estaria de acordo enquanto relatora? Sim. Então, dessa alteração do texto, recomenda-se que seja observada a adequada distribuição da carga horária e seguiria Eu até gostaria de falar do equilíbrio, se me permite. Recomenda-se o equilíbrio em relação à distribuição da carga horária. Não, perdão. Recomenda-se equidade ou equilíbrio na distribuição da carga horária em relação à permanência. Recomenda-se equidade ou equilíbrio na distribuição da carga horária em relação às demais atividades inerentes ao programa. deixar. Você estava digitando aí? Tá, pode. Recomenda-se. Equilíbrio ou equidade? Equilíbrio na distribuição. Acho que aqui é mais equilíbrio, mas. É porque, assim, eu estou feito esse vídeo, eu tento fazer o equilíbrio mesmo. Ok para vocês? A Lud vai digitando. Professor, Flávio, teriam mais pontos a serem colocados? Eu tinha já você, Douglas, tinha esquecido. Se você quiser seguir. O texto fala muito de processo institucionalizado. Sobe só um pouquinho seu microfone, por gentileza. Processo institucionalizado é só o projeto cadastrado no CIGAI que tramitou normalmente. Não é um sistema novo, nada. Não. Mais alguém? Eu tenho um ponto. Um ponto importante, a professora colocou, né, no início da fala, a professora Núbia, né, das recomendações do Comitê de Atos Normativos. Só para fins de esclarecimento, a gente tem um fluxo, né, que nós fazemos a análise, as sugestões, um relatório técnico, né, de caráter sugestivo, como falamos, né, e depois, necessariamente, esse documento, antes de seguir, ele tem que passar pela Diretoria de Assuntos Administrativos para questões de forma, né, de organização do que se pode ou do que se pretende, né, aprovar em um documento, aí não mais como sugestão, mas como definição mesmo, para que a gente não incorra em nenhum problema posterior. E nós percebemos, né, nós detectamos que houve algumas alterações da minuta depois dela ter sido analisada pelo CAN. Então, indo ao encontro do que o professor Flávio coloca, de fato não é adequado para essa natureza de documento essa exposição de motivos colocado no artigo 3º. Então, a mesa teria essa consideração a fazer, né? Nós teríamos alguns caminhos a seguir. Eu proporia a exclusão desse artigo, né? E a gente seguiria para aprovação com as sugestões que foram feitas aqui, então. Ou nós precisaríamos agir de uma outra forma, talvez retirando de pauta, para que passasse pela DAA e retornasse aqui depois com todos os ajustes de forma, né, da técnica normativa, não é isso? Técnica normativa. Então, há aqui realmente um problema de fácil resolução, né, no que se refere à técnica normativa, não interfere em nenhuma nada do sentido do documento, isso mesmo. Então, seria uma proposta. Eu pergunto à professora Regina se ela se opõe a essa exclusão ou se a gente pode também proceder de votação ponto a ponto, entende? Em relação à proposta da mesa. Pode ser acatada, em sua opinião? Porque, sendo assim, se houver, né, concordância, né, e a gente segue aqui com a discussão, nós seguiríamos, né, fazendo os ajustes ponto a ponto, como estamos fazendo aqui com os demais. E depois, caso aprovado, né, o parecer da professora Regina, ainda que tenha havido essas pequenas, né, alterações, a gente passaria, então, de forma semelhante ao que fizemos na RGG, né, com esse compromisso de uma nova rodada pela DAA,
né, sem nenhuma alteração no sentido do que foi aqui votado, apenas para ajuste da técnica normativa e com a renumeração dos artigos que certamente serão necessários a partir daí. Então, eu insiro no parecer da professora Regina, então, a supressão, a retirada do artigo 3º. Trata-se de uma exposição de motivos, muito importante, por sinal, mas talvez não aqui nesse local, pode ser feito por ocasião da publicação do documento, na página e na divulgação, a gente fazer um texto, né, com essa exposição de motivos e divulgar da melhor forma possível, porque é algo interessante de ser visto, né. Mais alguém, gente? Bom, então, não havendo mais sugestões, né, a gente encaminha para a votação do parecer da professora Regina. Então, deixa eu só ler aqui como que ficaria o nosso encaminhamento. Então, seria a aprovação, né, nós vamos, então, votar a aprovação, né, enfim, do parecer da professora Regina, que foi, então, favorável, com as alterações apontadas e aprovadas aqui por todos nós, né, ainda não aprovadas, né, mas discutidas, houve o consenso aqui entre as pessoas que sugeriram e a relatora, supressão do artigo 3º, renumeração dos artigos e encaminhamento para a DAA, para adequação de forma e mera redação sem alteração do sentido a ser promovido por essa diretoria. Vocês estão esclarecidos? Sim? Então, em votação, contrários, abstenções. Então, aprovado por unanimidade com as alterações tratadas aqui nesse plenário. Vamos para o próximo? O próximo diz respeito à política de extensão universitária da Universidade Federal de Jataí, que vai ser relatado pela professora Lucígia. Boa tarde a todas. Das considerações gerais, trata-se da minuta de política institucional de extensão universitária da Universidade Federal de Jataí, proposta pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, PROES. No relatório foram inseridos no processo documentos que demonstram as etapas de elaboração da política. De acordo com esses documentos, temos o seguinte. A minuta, em 14/1/2025, a minuta foi encaminhada para análise e considerações do Comitê de Elaboração de Revisão e Revisão de Atos Normativos, o CAN, que realizou as análises, e o relatório técnico consta no processo, e as sugestões propostas foram acatadas e adequadas ao texto da minuta. Em 12/3, a minuta da política de extensão universitária foi encaminhada à Diretoria de Assuntos Administrativos para a realização das adequações à técnica normativa. 3, a minuta da política foi discutida e aprovada em reunião da Câmara de Extensão, Cultura e Esportes, realizada em 27/3/2025, sendo 7 votos favoráveis e 1 abstenção. 4, a consulta pública foi aprovada e a minuta esteve disponibilizada para consulta pública entre 31/3/2025 a 30/4/2025. As sugestões propostas da consulta foram acatadas, conforme consta do processo, em despacho do processo. E, por fim, foi inserida para a este conselho para que dê continuidade à elaboração e aprovação. Da análise, destaca-se que as alterações sugeridas pelo DAA tiveram foco em aspectos de forma, buscando preservar, na máxima extensão possível, a redação da proposta original. As exceções relativas ao conteúdo foram o artigo 10 e o artigo 24. O artigo 10, ele discorre sobre a responsabilidade do Consune sobre as decisões para a execução desta política, atuando como órgão deliberativo máximo da UFJ, conforme estabelecido no Estatuto e pelo Regimento Geral da UFJ. Nesse sentido, a alteração proposta e acatada teve como motivação prevenir contra objeções relativas à atuação da reitoria e da PROES em matéria de política de extensão, evitando confundir decisões executivas com decisões de implementação normativa. O
O artigo 24, ele discorre sobre a inserção da extensão na matriz curricular dos cursos. Sendo assim, a alteração proposta e acatada foi motivada pela necessidade de dar respaldo normativo interno ao UFJ à exigência de cumprimento das atividades de extensão curricularizáveis ASTs pelos estudantes. E quanto à realização da consulta pública, a realização de consultas públicas na elaboração das políticas institucionais, como a de extensão, é de suma importância por diversos motivos. Vale citar a transparência, a participação democrática e a qualidade das políticas. Na UFJ, a elaboração da política de extensão tem sido conduzida com base nos princípios democráticos, destacando-se a realização de consulta pública para garantir a participação ativa da comunidade acadêmica e da sociedade civil. Vale destacar aqui, dentre as alterações, a nova redação do artigo 7º, proposta durante a consulta pública. Em resumo, no texto inicial, dizia que os projetos coordenados pelos técnicos administrativos em educação precisavam necessariamente ter um docente como vice-coordenador. Após as sugestões apontadas no documento, ficou definido que apenas as ações AECs, pelo caráter curricularizável, precisavam ter um docente como vice. Tal alteração preserva a autonomia dos TAIs, com formação de nível superior no âmbito de extensão universitária. Da conclusão, diante do exposto, encaminho pela aprovação da referida minuta, salvo o melhor juízo deste Conselho. Obrigada, professora. Então, passamos para a discussão da minuta. De cada vez. Ok? Que bom, então, vamos seguir, né, para a votação. Peço que se manifestem os contrários, abstenções. Aprovado com uma abstenção. O próximo diz respeito à política de cultura universitária, que será relatado pelo professor Flávio Gomes. Bom, boa tarde mais uma vez. Meu parecer, às vezes, não é tão bonitinho, igual, apesar de ser grande, mas assim, tem pouca coisa, né? Parece contraditório, né? Ser grande tem pouca coisa, né? Mas é isso. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não queria estar na pele de quem está no DAA e de quem está no CAN, né? Quando tanto de minuto e tudo passou lá, né? E eu falei, gente, o pessoal não está fazendo, não está conseguindo, não. Muita coisa. Bom, também agradecer o Rafael. Ontem, você foi solista, tinha dúvida, sempre. O Rafael me acorde aqui. Bom, então, o parecer trata da minuta da política institucional de cultura do UFJ. Acho que sobre o objeto, vou passar por aqui, porque é o trâmite. Então, tem 30 dias de consulta pública, na qual, vale ressaltar que não houve sugestão, mas está tudo documentado lá. E, assim, as sugestões do CAN e do DA, cara, que serviço mais top, então, foram todos acatados e recebidos, então não vou entrar nesse detalhe. Então, o que eu quero apresentar, de repente, é uma discussão em alguns pontos que são passíveis de discussão, a meu ver. Então, eu passaria a... Pode ser dado. Isso. Tá, e aí eu... Tá. Então, tem alguns pontos. Como eu digo, a minuta está... Assim, acho que atende perfeitamente. Eu faço em cima dizendo sobre isso. E aí eu vou direto ao ponto, onde eu acho que merece alguma análise, alguma discussão. Então, por exemplo, o primeiro ponto, no artigo 4º, ele fala assim, compete ao FJ garantir as condições necessárias para a continuidade tal. Eu acho que o verbo garantir é muito pesado para o FJ. E aí a minha sugestão é trocar o verbo garantir por buscar. Uma atividade de cultura que foi realizada esse ano com uma verba de um patrocínio, ou um fomento externo, a UFJ não tem condição de garantir que seja realizado ano que vem. Então, assim, esse é o meu ponto que eu acho que faz
tem um certo sentido a discussão. No artigo 13, está sobre as competências da PROES, e aí no parágrafo 8º, assim, avaliação anual do impacto das atividades culturais e artísticas realizadas pela UFJ e publicização no boletim eletrônico de extensão, cultura e esporte, BS, promovendo ajustes e aprimoramentos necessários para a administração da política de cultura. Então, a exceção que eu sugiro, que eu poderia pensar, publicização dos resultados, que aí eu estaria acrescentando um pouco dos resultados, e além de ser publicizado no boletim, também nos demais canais institucionais que está nas competências lá da PROES, por exemplo, na política de extensão, tá? Os canais de rede social, alguma coisa assim. E aí eu sugeri que, além dos resultados, e outros canais institucionais, os quais estão sobre a responsabilidade da PROES. Bom, além dessa alteração do parágrafo 8, e aí eu sugeri as inserções desses outros parágrafos, e a justificativa é o seguinte: lá mais na frente vai ter um artigo que fala sobre a divulgação das ações de cultura. E aí ele menciona o documento da política da extensão. E lá nesse documento da política da extensão está com competências da PROES esses tópicos. Como a estrutura aqui ficou um pouco diferente, porque lá dividiu sobre capítulos, aí eu estou sugerindo trazer essas competências que estão lá para cá, para esse artigo aqui, e lá embaixo, quando for citar o artigo que compete às ações da extensão, das ações de cultura, divulgação da cultura, aí eu faço menção ao artigo 3. Eu só estou complementando o que já está. Várias considerações. E aí a gente citaria, não é? Nesse caso, o de praxe foi diferente quando eu fiz com ele, porque ele estava sugerindo, né? A relatora já tinha lido o parecer dela. Então, eu te pediria só para ele terminar e depois a gente vem voltando ponto a ponto. Pode até ser um pouco contraproducente, eu entendo sua sugestão, mas só para a gente seguir o rito certinho. Aí depois a gente volta. Pode ser, Fábio? Tranquilo. Então, vamos lá. Vou aprender, né? Bom, então vamos. Quem estiver rodando, não sei se. Pode descer para mim, então, Reinaldo, por favor. Pode descer. Isso aí é a mesma coisa que está no. Aí, ponto 3. No artigo 15, compete às coordenações de atividades de extensão, cultura e esporte das unidades acadêmicas, KS, auxiliar a PROES nas questões administrativas, além de difundir, orientar, avaliar, estimular e deliberar sobre as ações de extensão. Eu acho que isso aí, acho que a turma é a mesma, e aí acho que seria ações de cultura, né? Porque a gente está trabalhando na política de cultura, entendendo que ações, cultura não necessariamente é extensão. Então, ali a minha proposta é só substituir extensão por cultura. No ponto 4, o ponto 4, no artigo 16, é a mesma situação, substituir extensão por cultura, e tem um erro de digitação, acho que não sei se é aqui, acadêmica, lá, unidade acadêmica, só pontuei aqui para poder facilitar a autorização. No ponto 5, parágrafo único, o regimento do Fórum Permanente de Cultura regulamenta seu funcionamento. Eu fiquei um pouco incomodado, não sei incomodado, me gerou essa aí, porque esse regulamento ainda está em construção. Então, eu fiquei na dúvida, porque do jeito que está posto, parece que já está. Ora faz, o regulamento proposto no regulamento, mas esse regulamento está em construção. Aí eu estou tentando, a minha sugestão é tentar colocar esses verbos às vezes no futuro. Ou deixar nenhum. Então, a minha sugestão seria o Fórum Permanente de Cultura será regulamentado por regimento próprio. Mas aí, no ponto 6, artigo 18, esse aqui talvez seja mais importante. Pode gerar alguma polêmica aqui, do ponto de vista. A comunidade universitária, composta por professores, técnicos administrativos, discentes, colaboradores, é corresponsável
pela valorização, preservação e disseminação das práticas culturais da UFJ, devendo participar ativamente das atividades culturais e artísticas promovidas pela universidade. Então, eu sugiro suprimir esse participar ativamente. Porque, entendendo assim, eu sou, como docente, aí eu fico mais pensando na classe docente, eu, como docente, sou obrigado a fazer pesquisa, ensino e extensão, no mínimo. Mas a minha extensão pode não estar relacionada com a atividade de cultura. Então, obrigar, deve participar. Então, se tiver, eu tenho que participar do jeito que está escrito. Então, por isso, a minha sugestão é que retirasse esse parágrafo primeiro. Essa obrigação de participar. Claro que todo mundo é convidado, é importante, mas assim, esse deve, ou pelo menos trocar o verbo. Ponto 7. Artigo 22 fala assim: quanto às modalidades das ações de cultura, deve ser cumprido o disposto no artigo 16 da política de extensão universitária. A minha sugestão é ter uma certa contradição. E aí, porque assim, se estaria classificando toda atividade de cultura, ele entraria numa classificação dentro das modalidades de extensão. Mas tem atividades de cultura que não são de extensão. E aí, ao invés de eu fazer referência ao artigo 16 do caso, da política de extensão, eu trouxe a proposta de reescrever o artigo adaptado para as questões de cultura. E não mencionar o artigo lá. Reescrever ele, só que apenas aos pontos que se atém à cultura. E aí talvez não faça sentido na modalidade alguma coisa que aí faça o meu... Mas essa é a minha sugestão. E aí a sugestão seria, esse artigo 22 que eu trago como sugestão é exatamente o 16, mas só atendo às questões de cultura. O ponto 8, aí é a mesma situação. O artigo 23, o registro das ações de cultura deve seguir o disposto na seção 4 do capítulo 7 da política de extensão. É a mesma lógica. Reescrever o artigo aqui, adaptado apenas às questões de cultura, da cultura. E aí, se os colegas quiserem, a gente pode fazer nele ponto a ponto, mas é o mesmo que está já aprovado naquela OCGE relatório. O artigo 24. O financiamento das ações de cultura deve seguir disposto do mesmo jeito. Então, aí eu estou sempre fazendo os paralelos, trazendo de lá e tomando. Porque entendendo que a ação de cultura não necessariamente é ação de extensão. Porque do jeito que está, parece que toda ação de cultura é uma ação de extensão. Aqui é o que eu trago aqui. A divulgação das ações, no artigo 25, o de vermelho. O de vermelho é o que está na minuta e o de preto é o que eu sugeri. O artigo 25, a divulgação das ações de cultura deve seguir o disposto na política de extensão. Aí eu coloquei, trouxe como sugestão, a divulgação das ações de culturais busca, sobretudo, valorizar e difundir a cultura, estreitando laços com a sociedade, incentivando as iniciativas artísticas e garantindo a sua democratização, reafirmando assim o papel da universidade na construção e compartilhamento do saber. E trouxe como parágrafo único que a implementação dessas ações de divulgação seguirá as competências da PROES conforme disposto no artigo 13, que é aquilo que eu trouxe de lá e coloquei lá em cima, a gente já passou por ele. Ponto 11. A autoavaliação das ações culturais artísticas previstas no artigo 27 será subsidiada pela. Aí é só uma questão de citação, não é o artigo 27, é o artigo 28. Então, acho que é só uma simples regulaçãozinha. E aí, o parecer documento de maturidade institucional ao integrar a cultura como eixo estratégico de desenvolvimento acadêmico e social, cumprindo seu papel da transformação e diálogo com a sociedade. As diretrizes propostas são várias, abrangentes e capazes de orientar a universidade no fortalecimento de suas ações culturais, com ênfase na inclusão, acessibilidade e valorização do patrimônio artístico e material. Nesse sentido, após a adequação dos pontos levantados, favorável à aprovação
está refeito, eu precisava parar o limite deste tempo. Obrigada, professor. Agora, colocamos em discussão, né? A professora Erin já tinha pedido para comentar alguns pontos. Está aberto também para os demais conselheiros, né? Caso tenham colocações também sobre o parecer, o documento, enfim. Boa tarde. Primeiramente, agradeço ao Flávio pela leitura atenta, né? E realmente tem muitos pontos aqui que a gente está de acordo, tá? Aliás, a maior parte deles. Se quiser descer do primeiro, só fala se você quer comentar o grupo. Porque assim, a maior parte deles a gente é favorável. Eu vou comentar só os que a gente tem ali uma consideração do porquê tá daquele jeito. Entendeu? Então, só você apontar para onde você projete ali, a gente não passa. O primeiro, ok, a gente concorda, né? Realmente esse garantir passou, a gente tentou tirar tudo que tinha de garantir, para a gente não ter que garantir muita coisa. Então, o primeiro, ok, o segundo também, né? Sem problemas. A inclusão, realmente essa questão das atividades culturais não serem necessariamente uma ação de extensão, ela é correta, né? Uma visão correta. E aí a gente vai chegar ali mais para frente num ponto que a gente tem que ver, né? O que a gente vai fazer com ele. Peraí. Ok, esse também, o 4. Nesse 5. A recomendação do CAN foi que a gente não fizesse essa recomendação de será regulamentado por regimento próprio. Que a gente sempre utilizasse o nome do regimento. Então, vai ser regulamentado pelo regimento tal. E aí a gente acabou escrevendo dessa forma porque a gente achou que ficava estranho escrever o Fórum Permanente de Cultura será regulamentado pelo regimento do Fórum Permanente de Cultura. Mas a gente pode fazer essa estrutura, que seria isso. A única coisa realmente é que teria que pôr o nome pela recomendação do campo. Então, é só de boniteza mesmo da forma de escrever. De resto, a gente não tem nenhuma objeção também. Sem problema. Deixa será. E o meu maior no ponto 6. Nesse ponto, a gente entende. Posso voltar só um instantinho? Pode. Só para eu entender a última colocação do Flávio. Ficaria ok, Flávio, se aqui, né, ao invés dessa sugestão, a gente utilizasse o original, falando assim, ó. O regimento do Fórum Permanente de Cultura regulamentará seu funcionamento? Ok? Porque eu acho que junta as duas coisas. Ok, então. Desculpa, pode seguir. Nesse ponto 6, entendo a posição do Flávio, do devendo. Acho que a gente pode pensar numa forma de escrever que não tenha esse caráter obrigatório. Quando a gente traz ali a participação ativa, não é uma participação obrigatória, né? Realmente é uma voluntária, né? Então, aí peço até auxílio do conselho para que a gente consiga tirar o devendo, propondo, enfim, incentivando, né? Alguma, nesse sentido. Então, acho que talvez incentivando ficasse... Não me lembro dos outros agora, né? Teria que olhar ali os outros pontos para ver se seria obrigatório, né? Isso, né? Exato. Podendo, né? Acho que ficaria bom, né? Prática podendo participar ativamente, e aí o Rafael está ali olhando os outros para a gente. No ponto, aí agora, a partir desse, que são os vários que falam das ações que não são extensão. Então, concordo com o Flávio que a gente deveria fazer de uma forma, né, para as ações que não são ações, as ações de cultura que não são ações de extensão, que elas tenham uma redação própria. Mas é importante que toda ação de cultura seja vinculada à política de extensão. Então, toda ação de cultura que seja uma ação de extensão seja vinculada à política de extensão. Então, nesse ponto aqui, a redação vai ter que ter esse cuidado. Então, a gente pode adotar essas sugestões de escrita específicas para ações de cultura que não são extensão,
desde que a gente também deixe claro no texto que quando elas forem uma ação de extensão, elas têm que ser executadas da forma que a política de extensão regulamenta. E aí, talvez tenha que mexer no texto um pouco mais, né? Para a gente conseguir colocar isso aí ponto a ponto em todos esses artigos. Aí é só essa questão. Talvez eu acho que não tenha entendido. Vamos ser assim, porque assim, exatamente a mesma coisa que está lá. Às vezes faz sentido, às vezes você parar em algum momento, um artigo, em algum momento, dizendo que todas as ações de cultura se caracterizam como extensão, devemos ser. Mas assim, implicitamente vai ser, porque eu não tirei nada. Aqui a gente tem que realmente analisar, porque se essas sugestões, essa discussão demandar mudanças substanciais no texto, talvez o Conselho não tenha, né, clareza suficiente do que vai estar contido no documento a ponto de votar ele aqui, entende? E aí eu já estendo, tá? A política de esporte, que vai ser votada hoje também, ela segue nessa mesma característica, né? A de cultura e a de esporte, elas são muito semelhantes, guardadas as devidas proporções, mas nesse aspecto aqui, elas são muito iguais, porque também pode ter ação de esporte e não é uma ação de extensão, né? Ela pode ser uma ação de esporte feita para a comunidade acadêmica. E aí, então, o que a gente adotar aqui, né, eu já aviso que a gente vai ter que estender para a política de esportes também. Eu faria uma sugestão, então, para que nós seguíssemos a discussão, né, aquecida, vamos dizer assim, né, e aí depois nós retiraríamos mesmo, né, enquanto mesa da pauta para complementação, porque aí o texto sendo alterado, né, Flávio, a gente passaria novamente para o Flávio, ele vai perceber que foram feitos os ajustes aqui, até baseado na gravação, e faria um novo parecer, né, para que a gente aprovasse assim, com mais tranquilidade. Uma outra sugestão é que algum conselheiro, né, que se sinta impelido a fazê-lo, peça vistas, né, e faça toda a complementação necessária. São duas possibilidades, porque quando são pequenos ajustes, né, que a gente fala que pequenos ajustes igual os que a gente propôs anteriormente, a gente tem tranquilidade. Agora, é que quando é ruim a gente aprovar e depois terem mudanças substanciais, porque eu tenho observado que de pontinho em pontinho está ficando bastante coisa, né? Esses últimos aqui, na verdade, né? As outras são alterações muito pequenas mesmo, mas esses últimos aqui, realmente. Mas se vocês tiverem uma compreensão diferente, achar que e com a discussão aqui, a gravação é possível também, não há problema. Eu acho que assim, não tem tantas alterações. O que acontece é que só copiei o que está lá, aonde ele citou o artigo 16 da política de extensão. Eu só copiei o artigo 16 e traduzi ele para a questão. Tentei traduzir. Entendi. Para a questão da cultura. Para não ficar mencionando de lá. Porque normalmente, aí como que as coisas acontecem após, né, a reunião? A Marina Alvo lá, né, no seu trabalho exemplar, ela vai pegar a gravação e vai fazer esses pequenos ajustes baseado no que se estabeleceu como combinado aqui. Aqui vai ser necessária essa participação mais ativa da PROES nesses pequenos ajustes. Se o Conselho entender que nós estamos todos esclarecidos com esses pequenos ajustes, apesar de serem muitos, mas que a gente pode seguir dessa forma, a gente já segue, não há problema. Talvez é interessante rever para ver se talvez seja interessante voltar para aqui. Se ela achar interessante, mas se ela achar que consegue fazer assim, vai falar. Você pode vir no microfone? Tem aí, eu estou ouvindo. Professor, acho que não precisa pedir voz, né? Direito à voz. Então, é uma dúvida. Aconselha-se? Então, vamos lá, vamos pedir. Então, há uma solicitação, né? Porque a professora Ellen está presente, né? Então, para que o professor Rafael possa falar. Tá? Contrários? Abstenções? Não aprovado. Agora você tem voz. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela abertura. A gente faz muito, né? E a gente tem ligado nessas coisas. É só uma sugestão, porque eu acho que apesar de alterar talvez o seu parecer,
mas é na mesma conjuntura, né? Porque aqueles 4 artigos ali, a gente facilmente resolve esse problema acrescentando ali informação que é quanto às modalidades de cultura, enquanto atividades de extensão. Se a gente só incluir esse termo enquanto atividade de extensão, a gente já resolve totalmente, claro. Porque ela diz justamente nesse aspecto. Ele vai... Aí lá embaixo, no core, tem um registro específico. E como é que funciona? É também um caráter híbrido, por assim, da PROES. A PROES, ela toma conta das ações de cultura e esporte, apesar de nem todas essas ações estarem como extensão. Quando a ação é extensão, a gente tem um módulo SIGA, e efetivamente a gente cadastra ela. E quando não é extensão? Quando uma ação de esporte e cultura não é de extensão? Aí a sugestão é que sejam cadastradas no módulo SIGA Evento. E aí lá embaixo, quando está falando que as demais ações que não são extensão podem ser cadastradas no caso de cultura, né? Como SIGA Eventos, efetivamente a gente soluciona isso. É só cadastro, né? Vocês. É verdade. E aí, assim, por mais que eu queira aprovar a política, meu preciosismo diz que eu posso eu mesmo de vista esse meu próprio processo para eu poder arrumar ele. Porque eu preferia arrumar o texto e trazer o texto arrumado com as considerações do professor. Eu acho que ficaria um documento mais bonitinho. Eu acho mais interessante. Pode? E aí a gente volta, depois ficam as coisas bem... Pode. Você tinha acabado a leitura, a discussão, né, Flávio? Eu tinha para fazer 10. Então, a gente agradece muitas contribuições. Certamente a discussão vai ser fundamental, né, para que seja ajustado o documento. E aí, então, concedida vistas, né, para a professora Érica, enquanto conselheira, que deverá trazer, né, na próxima reunião, né, do CPP, tá? Obrigada. O pedido de vistas, né, segundo a resolução do Consune, que por analogia estamos utilizando, aqui nos regulamenta aqui, né, será apreciada e construída aqui coletivamente em breve, né, o pedido de vistas pode ser concedido a qualquer conselheiro que desejar, né, para fazer complementação, análise, etc., e voltar necessariamente, isso é importante, quando vocês pedirem vistas, né, na próxima reunião, a não ser que haja alguma justificativa para não fazê-lo. E assim, você pode pedir agora, ou você pode deixar a discussão acontecer, né? Porque aí eu acho que se houver sugestões e apontamentos dos demais conselheiros, eu acho que favorece, né, a pessoa que pediu vistas. Então, eu vou pedir, por gentileza, né, para a professora Luciana, que foi designada como relatora da Política de Esporte e Lazer da UFJ, apresentar a sua lei. Boa tarde a todos. Eu ia brincar com a Ellen agora, é melhor políticas de esporte e lazer, o Flávio fazendo. Mas nem preciso nem brincar, já aconteceu isso na Trump. Então, a política, a minuta, né, de política de esporte e lazer da UFJ, ela foi. Eu posso fazer a minha leitura? Então, eu vou contar aqui a história, porque ela é curta, né? Eu não tenho consideração no texto, como o Flávio fez. Mas ela foi redigida pela PROES em parceria aí com os docentes, alguns cursos de educação física da UFJ e com a participação ativa também da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, o documento, dessa forma elaborada, ele foi colocado já dentro do processo para análise pelo TAM. Mas aí tem um documento ali assinado pela professora Ellen, já retirando esse documento, falando, olha, a gente já recebeu a análise do TAM para a política de extensão e, com base no que a gente já viu, vamos adequar o documento de política de esporte. Então, depois, numa outra data, a PROES coloca a minuta já com os ajustes. Então, essa minuta passa pela análise do TAM, o TAM emite o relatório técnico, a PROES faz as adequações, pontua uma a uma, ali todas as adequações foram feitas. Esse documento, agora, já com os ajustes do TAM,
E esse documento agora, com todas as adequações do CAN e das ações afirmativas, passa pelo DAA, vem para a reitoria da UFJ, que já há de referendo, como a gente aprovou hoje, né, nessa reunião, entra para, como é que chama? Para análise pública, que fica naquele período todo da consulta pública, não é feita nenhuma consideração, por isso ele veio já para o relato desse conselho. Aí o restante vocês já participaram agora, né? Tem alguns detalhes ali apontados pelo Flávio para políticas de cultura da UFJ. Muito provavelmente, com certeza, né, eles precisarão ser ajustados por nós. Nós, entusiastas da política aqui, a gente já não conseguia aprender essa. Daí a importância, né, do conselho. Muito obrigada, Luciana. Em discussão. Então, acho que fica claro, né, que por analogia, os principais apontamentos, né, feitos pelo professor Flávio, tá vendo? Sobre o preço de uma contribuição para duas políticas sem saber. Vão também ser adequadas aqui, né? Então, você não está olhando ali, mas eu pensei que era uma barata. Deixa eu bem aqui preparada para a fuga. Então, vamos conceder, é isso, né? Vistas à conselheira para que traga na próxima reunião também. Bom, então agradeço. Muito obrigada. Seguindo, próximo ponto, né, trata do calendário acadêmico da UFJ para o ano de 2025, exceto para o curso de medicina, e quem vai fazer o relato é o professor Felipe. Boa tarde novamente. Então, eu recomendo a aprovação do calendário, um pouco diferente dos demais. Consegue fazer um parecer todo histórico e tal. Acho que é um exercício bem. Eu não consigo ainda, de paciência. A recomendação, após a análise, é pela aprovação. Eu já gostaria de começar pelo fim, geralmente, né? Eu já começo recomendando a aprovação. Algumas alterações que recomendo foram listadas, Mari, pode passar, de repente, foram listadas, onde eu sugiro para o texto original algumas adequações com base no PDI também. Mas em relação ao calendário em si, nenhuma sugestão. Tá? Recomendo que esse conselho aprove o calendário, os regulares, exceto o curso de medicina. Eu acho que as sugestões, professora Lana, acho que não faz sentido ler cada sugestão de texto, porque, no geral, em linhas gerais, eu posso de repente, só trazer aqui algumas informações. Algumas ações de pertencimento, ações afirmativas e inclusão, a gente também precisa falar delas nos calendários. Então, alguns marcadores de datas que são alusivas aos grupos minorizados é sugestão que conste no calendário institucional. Para além disso, é recomendado que o texto seja revisado. Então, nós temos algumas palavras que são incompreensíveis para as pessoas que estudam, não são corriqueiras, e lembrando que esse calendário ele é, sobretudo, para o uso das pessoas matriculadas, dos estudantes. Então, sempre é um pedido da coordenadora de ações afirmativas, quando formos escrever para as pessoas que estudam, a gente escrever pensando que elas vão ler. Então, seja no calendário dos regulares, no calendário de medicina, nas políticas, enfim, o próprio RGG. Então, as recomendações são nesse sentido, professora Lana. São apenas ajustes, né, sugestões da linguagem, né, muito do intuito do que você se mostra, né, entusiasta, que é a linguagem simples, né? Isso, e acrescentar no calendário, as datas que são alusivas aos grupos minorizados. Nós temos os feriados nacionais, como sempre constou. Nós tivemos a inserção há aproximadamente um ano do Orgulho FJ, né, que lá a gente vai expandir, inclusive, a sugestão que a gente coloca Orgulho FJ, tracinho, Orgulho LGBTQIAPN+, aí, no 28 de junho.
né? Mas em cada mês a gente tem a sugestão. Por exemplo, Povos Ciganos, 24 de maio. Então, ações de pertencimento é algo que a gente se comprometeu no PDI em fazer. A política de ações afirmativas vem normatizar isso de forma mais objetiva para a gente, tá? Mas enquanto a política não está aprovada, temos um PDI que nos provoca a essas modificações. Então, seria isso, pessoal. Em discussão, mas... Enquanto o Fernando vem descendo, né? Vou ler só uma das sugestões, por exemplo, que o Felipe fez, que eu sempre acho muito interessante a gente fazer isso enquanto exercício mesmo. Olha o nosso texto original. As aulas da graduação e da pós-graduação acontecerão consoante as diretrizes institucionais vigentes das respectivas pró-reitorias. E a sugestão é: as aulas da graduação e pós-graduação acontecerão de acordo, ao invés de consoante, com as diretrizes institucionais, ao invés de vigentes, usar a palavra atuais. Realmente são palavras muito mais corriqueiras, né? Muito mais fáceis de compreender. Então, coloquei mais a título de sugestão, né? De falar que realmente é um exercício que a gente tem que praticar muito intensamente para conseguir melhorar mesmo os nossos textos, né? Dentro do que for possível. Fernando, por favor. Obrigado. É só um esclarecimento, mas antes de tudo queria agradecer ao Felipe pelo parecer, agradecer as excelentes contribuições que você traz ao calendário, né, Felipe, principalmente em relação ao que a Alana acabou de dizer. E um esclarecimento, porque na Câmara de Graduação nós, então, aprovamos esse calendário e eu fui o parecerista. Então, a questão que era posta era o acréscimo do dia 28 de junho do orgulho, que nós colocamos orgulho FJ. Então, ele já vem acrescentado. E da solicitação também da PROES, que a gente pudesse colocar, mais uma vez, como um reforço de data, porque não tinha sido aprovado até o momento. Foi uma data do ano passado, então a gente solicitou isso via e-mail. A Bruna encaminhou um e-mail a algumas pró-reitorias, encaminhou um e-mail à CAAF também, solicitando essas sugestões de datas a serem acrescentadas, e aí o Felipe agora trouxe outras datas aqui, para que a gente pudesse acrescentar. E então, na ocasião, foi apreciado a alteração do calendário em função da inserção do dia 28 de junho, do orgulho FJ, e do acréscimo das datas, então, do CONEP, né, em outubro, que, no caso, ele vai acontecer nos dias 13 e 16. Na ocasião, até o momento, nós tínhamos, então, na Câmara, as datas de 14, 15 e 16. E depois, houve